Pai, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, reunidos debaixo da Tua infinita graça, do Teu infinito amor, pedindo ao Senhor que Tua misericórdia nos alcance nesta noite, aqui neste lugar. Senhor, que Teu Espírito Santo encontre aqui um ambiente para Ele ministrar a nós a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Vem e derrama a Tua palavra aqui entre nós, nos ajuda. Precisamos urgentemente da Tua ajuda nesta noite, porque nós reconhecemos a necessidade que nós como igreja temos da Tua palavra. Ministra a nós, fale a nós, se derrame a nós, se revele a nós. Estamos aqui, Senhor, desejosos de Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos estudando essa maravilhosa epístola que Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler os versículos 8 a 10. Tendo, porém, sustento e abrigo, estejamos contentes com isso. Porque os que querem enriquecer caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências nécias e danosas, que submergem os homens em perdição e ruína. Pois a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, o qual, cobiçando alguns, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Fizemos um exame no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, aí depois nós fomos para o capítulo 8, dessa mesma epístola aos Coríntios. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em 2 aos Coríntios, capítulo 9. 2 aos Coríntios 9, 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Texto muito precioso, irmãos, muito precioso mesmo. Esse texto, ele transmite para nós a verdade do assunto sobre a finalidade da riqueza, da prosperidade, do dinheiro, de maneira tão clara que não há nenhuma necessidade de argumentação. Esse texto é tão claro que não temos como contestar, como contra-argumentar. Observe, por favor. Paulo diz, enriquecendo-vos em tudo. Observe essa frase, enriquecendo-vos em tudo. Está vendo aí? Para nós entendermos melhor o que significa esta frase, enriquecendo-vos em tudo, eu quero chamar a atenção de vocês, aí na sua Bíblia. Olha o versículo 10. Observe o versículo 10. Ora, aquele que dá semente, frase muito importante, ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Preste atenção, irmãos. Aqui é algo muito importante. Existem princípios fundamentais aqui, incontestáveis. Veja bem, primeira coisa que esse versículo 10 vai dizer, isso para nós entendermos o versículo 11. Então, o versículo 10 é a chave para você entender o 11. Agora, observe, por favor, esta palavra semente aqui no versículo 10. Essa palavra indica que tudo que temos, tudo que possuímos é uma semente que Deus nos dá. Essa palavra semente é uma metáfora de tudo aquilo que temos. Não importa o quanto temos, importa é saber que o que temos é uma semente de Deus.
Então você está vendo que essa é uma palavra muito importante aí na sua Bíblia? Semente, preste atenção nela. Porque, segundo a Bíblia, a riqueza de uma pessoa não é medida pela quantidade de coisas que ela possui, mas pela fidelidade que ela tem diante de Deus para administrar. Isto é princípio. Observe, por favor, versículo 10. E multiplicará, a última frase aí do versículo 10, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, por favor, preste atenção aqui. Veja, versículo 10, algumas questões importantes nesse versículo. Note a expressão dá. Segundo, suprirá. Terceiro, aumentará. E quarto, multiplicará. Tudo isso que eu estou falando aqui, só estamos considerando o versículo 10. Dá, suprirá, aumentará e multiplicará. Então nós temos que observar primeiro, a semente, é Deus quem dá. A sementeira, ele aumenta e supre, ou ele supre e aumenta. E terceiro, os frutos da justiça, ele multiplica. Vamos compreender isso, irmãos, porque agora nós podemos ver com clareza, quando Paulo diz assim, enriquecendo-vos em tudo, versículo 11. Mas quando você vê essas exposições aqui, a semente é Deus que dá, a sementeira, ele supre e aumenta, e os frutos da justiça, ele multiplica. Então, quando nós temos isso aqui, irmãos, nós podemos dizer que temos a base para compreender que Deus é quem nos enriquece. E o enriquecimento aqui, irmãos, não tem muito a ver com a quantidade de bens, mas com os frutos de justiça. E a grande palavra aqui não é prosperidade, é generosidade. Vamos entender isso passo a passo. Deus multiplica os frutos da nossa justiça. Quando você toma essa palavra justiça aí no versículo 10, o texto aqui do original, ou o termo aqui, no original, ela tem um sentido amplo e tem um sentido restrito. Quando você estuda aqui o sentido amplo, fala da condição aceitável do homem diante de Deus. Escute bem, é importante você saber isso. Porque, irmãos, a profundidade de um texto é tão grande que às vezes nós gastamos segundos para ler, mas podemos gastar mais de hora para interpretar. Estão vendo aí essa palavra justiça? Essa palavra é muito importante. Então ela tem um sentido amplo e tem um sentido restrito. No sentido mais amplo, significa a posição aceitável do homem diante de Deus. A condição do homem diante de Deus. Isso aqui nos fala de integridade. O que isto representa no sentido espiritual? Representa, irmãos, que se nós temos compreendido que tudo que temos é uma semente de Deus, se nós compreendemos que é uma semente de Deus, devemos saber que é Ele quem abençoa essa semente. E o objetivo dele abençoar essa semente é imprimir em nosso caráter suas próprias virtudes. Escute isso. Imprimir no nosso caráter suas próprias virtudes. Frutos de justiça. Agora, quando você observa aqui, no sentido restrito, é dar a alguém aquilo que lhe é devido. É ser justo na maneira como você lida com todas as coisas. É você não fazer nem mais e nem menos. O primeiro sentido dessa palavra é a posição que o homem se encontra diante de Deus. Isto é, a maneira como você deve administrar aquilo que Deus te confiou, deve ser de tal forma que você não pode se encontrar envergonhado diante de Deus. Tem que haver transparência, tem que haver testemunho, e mais ainda, a maneira como você administra aquilo que Deus te confiou,
deve ser numa justa medida. Você não deve ser nem mais e nem menos. Você precisa entender o mover de Deus através de todas as coisas. Por isso nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle, para que entendamos a sua vontade sobre todas as coisas. Porque a nossa vida não é como a vida de um ímpio. Nossa vida não é uma vida natural. Nós estamos neste mundo, mas o reino ao qual nós pertencemos não é deste mundo. Então vamos avançar, irmãos, porque esta frase, frutos de justiça, significa aquilo que nos leva a viver uma vida aprovada diante de Deus. Se Deus é quem dá semente, se Ele é aquele que supre e aumenta essa semente, a consequência disso é que nós vamos ter uma vida aprovada diante de Deus. Ora, em síntese significa, primeiro, reconheça que é Deus que tem colocado uma semente na sua vida. Você sabe a medida dessa semente. A primeira consciência que você tem que ter, tudo que você tem, na verdade, não pertence a você. Você é apenas um mordomo. Isto foi o assunto do estudo passado. Mordomia. Nós somos mordomos, nós não somos os donos, nós somos os mordomos. Estamos aqui tendo consciência da nossa responsabilidade e da nossa fidelidade para com Deus naquilo que Ele tem nos confiado. Essa deve ser a posição do cristão. O ímpio não posiciona assim, mas o cristão posiciona, porque ele tem vista algo muito maior, ele tem vista a eternidade. Lá em Colossenses 3, diz que nós temos que buscar as coisas do alto, nós temos que pensar nas coisas lá do alto. E quando nós vamos para o capítulo 21 de Apocalipse, nós temos a Nova Jerusalém, aquela cidade nupcial. Nós temos todos os detalhes daquela cidade, mas existe um detalhe particular que eu quero chamar a atenção sua. Quando diz que as nações que estiverem habitando aquele tempo, aquela dispensação, essas nações, elas estarão sendo subjugadas por aqueles que estarão reinando com Cristo. Então, se nós não somos fiéis aqui ao Senhor, como que nós poderemos herdar um reino com Ele? Então, sabe o que eu quero te falar? É que tudo que Deus te confiou, seja um talento, seja 5 talentos, sejam 10 talentos, Deus está te preparando para que um dia você possa reinar com Ele, num reino muito maior, numa responsabilidade muito maior. Mas o que Deus quer de nós é fidelidade. Não é quantidade, é fidelidade. Então, queridos, observe aqui, Deus nos dá a semente, Ele supre e aumenta o nosso trabalho, e tudo isso tem uma finalidade, nos levar a viver uma vida aprovada diante de Deus. E como nós podemos viver uma vida aprovada diante de Deus? Qual é a palavra que define uma vida aprovada diante de Deus? Está aí, irmãos, versículo 11. Observe o versículo 11 de 2 Coríntios 9. Para que sejais enriquecidos em tudo, para toda generosidade. Está vendo aí? Esse é o propósito dessa semente que Deus tem nos confiado, a generosidade. Como que nós podemos definir esta palavra? Generosidade. O que é esta generosidade? Generosidade é a virtude de alguém que é livre de ambição, de pretensões. Uma pessoa generosa é uma pessoa livre da cobiça, é uma pessoa livre da ambição, é uma virtude. Isto é, uma pessoa generosa é aquela que não vive para si mesma. É aquela que não vive para si mesma. Se você observar esta palavra na Bíblia, ela ocorre 8 vezes. Você quer anotar os textos onde ela ocorre? Então vamos lá. A primeira ocorrência dessa palavra está em Romanos, capítulo 12.
e o versículo 8, você vai encontrar a palavra lá, liberalidade. Mas é o mesmo texto no original, generosidade. Liberalidade, generosidade. Aquele que contribui, contribui com generosidade. Em 2 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 12 vai falar de simplicidade. Mas no original é o mesmo termo para generosidade. Aí depois nós temos 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, esse texto aqui, capítulo 9, versículo 11, depois o versículo 13 desse mesmo capítulo 9, e em 2 Coríntios 11, 3, Efésios, capítulo 6, versículo 5, lá fala de sinceridade. Efésios 6, 5 fala de sinceridade, mas o termo é generosidade. E por último, Colossenses capítulo 3 e o versículo 22 fala de singeleza. Tudo isto é sinônimo desta palavra tão preciosa, generosidade. Agora, por favor, irmãos, permita-me tomar apenas desses 8 textos, dessas 8 ocorrências, eu quero tomar uma para te mostrar algo. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. Paulo diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade. O termo aqui no original é chaplotes, é o mesmo termo generosidade, chaplotes. Então ele está dizendo isto, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da generosidade e pureza devidas a Cristo. Veja esse texto aqui, por favor. Aqui está um grande princípio espiritual diante de nós, porque o propósito do diabo é o quê? Corromper a nossa mente. Quando ele corrompe a nossa mente, o que ele nos rouba? Ele nos rouba esta generosidade, essa simplicidade, e nos torna o quê? Ambiciosos. Ele faz com que nós possamos viver para nós mesmos, e não para Cristo. Ele faz com que nós venhamos viver para as nossas vontades, e não para a vontade de Deus. Estão vendo, irmãos? Por que que a generosidade é uma virtude perdida? Porque ela é a virtude perdida do paraíso. Aquele casal, Adão e Eva, eles tinham essa virtude, a generosidade. Deus os criou com esta virtude. E você observa, irmãos, a atenção que Paulo dá a isto. A preocupação de Paulo é que aqueles irmãos, eles fossem enganados por Satanás, da mesma forma que Eva foi enganada. E aqui ele vai citar duas coisas. Por que ele não cita outras? Porque essas virtudes, irmãos, elas são como que a coroa de todas as virtudes humanas que nós podemos ter. Pureza e generosidade. A pureza tem a ver com o caráter interior, e a generosidade tem a ver com a atitude exterior. Estão vendo, irmãos? É como se essas duas caracterizassem toda a deformação daquilo que ocorreu no homem por causa da queda. Nós podemos assinalar todas as virtudes que o homem perdeu lá no Éden, mas essas duas palavras, elas carregam em si, elas sintetizam em si tudo o que foi perdido. Porque quando uma pessoa não é generosa, ela é uma pessoa cheia de ambição, ela é uma ególatra, egoísta, é uma pessoa centrada em si. Toda pessoa centrada em si é uma pessoa que não vive a vida de cruz. Isso é muito sério, irmãos, muito sério. Por isso eu chamo a atenção de vocês para esse texto aqui, porque quando nós passamos a viver para nós mesmos, é porque temos perdido o caráter da generosidade. E mais, irmãos, aí você vai ver que o princípio da prosperidade, do sentido espiritual, ela se perde. Por isso, irmãos, que
O evangelho, ele está tão distorcido no nosso tempo. Por isso que o evangelho hoje, ele tem adquirido um caráter antropocêntrico e tem deixado de ser cristocêntrico. As pessoas têm buscado viver nessa terra uma vida totalmente divorciada da vida celestial. Nós não pensamos na eternidade. Nós não temos apreço pela eternidade. Nós pensamos no evangelho de momento, um evangelho aqui, um evangelho para agora. Um evangelho pronto. Não queremos um evangelho que temos que pagar um preço para viver esse evangelho. Nós queremos um evangelho para que nós guardemos ele e usemos quando nos é conveniente. É conveniente eu ser cristão? Então eu sei onde é que está a minha máscara do evangelho. Estão vendo, irmãos? Por quê? Porque temos perdido a generosidade e as purezas que eram inerentes a Cristo Jesus. Você entende? Adão, ele foi criado à imagem de Cristo. Aquelas virtudes morais de Cristo, essas virtudes foram transmitidas a ele naquele sopro divino. Mas quando ele pecou, ele perdeu essas virtudes. Nós não nascemos com essas virtudes. Ninguém aqui nasceu generoso. Mas Deus, ele vai formando o nosso caráter. Então, como ele forma para poder trabalhar a generosidade? Ele dá uma semente para nós. Eu não sei qual é o tamanho da semente que você tem, você que tem que saber. Cada um deve saber o tamanho da sua semente. Cada um deve saber o grau da sua responsabilidade diante de Deus primeiramente. Porque, irmãos, existem dois caminhos, o caminho de Cristo e o caminho de Lúcifer. O caminho de Cristo é justamente este, o que nós estamos lendo nesses textos. Ora, o caminho de Lúcifer é aquele caminho de Mateus 4, quando ele mostra os reinos deste mundo, ele diz para o Senhor Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quando nós deixamos de viver a vida cristã, quando nós deixamos de caminhar um caminho reto, quando nós deixamos Deus de lado no nosso viver, consequentemente, você não precisa nem fazer pacto com o diabo, você não precisa nem ir à encruzilhada, você não precisa pegar um frango, ir para uma encruzilhada e fazer um sacrifício satânico, você não precisa nada disso, inevitavelmente você já aceitou aquela proposta que Cristo rejeitou. Ele está disposto a dar os reinos deste mundo, as glórias dele, para quem quiser viver sem Deus. E isso nós podemos chamar até de prosperidade espiritual. Mas a prosperidade espiritual, ela tem uma característica essencial, é a generosidade. E qualquer um que está fora disso, está trilhando o caminho de Lúcifer, e não o caminho de Deus. Prestemos atenção em tudo isso, irmãos. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, dentro deste mesmo ponto, que eu julgo ser necessário, a nossa meditação. Lucas, capítulo 16. Esses textos que iremos ler, eles são extraordinários, porque eles mostram para nós princípios fundamentais. Versículos 11 a 13 diz: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta. Interessante assim, esse texto, essa frase. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia há uma condenação sobre possuir bens. Não há. Não há. A Bíblia não condena o dinheiro, a Bíblia condena o amor ao dinheiro. É o amor que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Um outro detalhe, ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos entender esses textos, eles são preciosos demais da conta, irmãos. É claro que existe uma exposição maior aqui. Veja o versículo 8. E aqui nós vamos tomar alguns princípios. Diz assim, versículo 8:
E o amo elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente, porque os filhos deste século são mais sagazes. Sabe o que significa a tradução dessa palavra sagaz aqui? Atento aos seus interesses. Então, os filhos deste século, os filhos deste mundo, nós não somos filhos deste mundo, nós somos filhos de Deus. Nosso caráter não é mundano, nosso caráter é um caráter espiritual, nosso caráter é um caráter de luz, não é um caráter de trevas. Então nós temos que ter essa clareza sobre esse paradoxo: luz, trevas, mundo, aquilo que é mundano, daquilo que é celestial. Nosso caráter é divino, nosso caráter é celestial. Nós estamos neste mundo, mas nós somos peregrinos deste mundo. Se você não entende isso, então você não entendeu nada da vida cristã. Você está embaraçado na sua compreensão, precisa questionar o seu novo nascimento. Se realmente você nasceu de novo, ou se você se converteu a uma instituição religiosa. Nós não nos convertemos a uma instituição religiosa, nós nos convertemos a uma pessoa. Nós entramos na vida dessa pessoa, porque a sua vida primeiramente entrou em nós, e quando a sua vida entrou em nós, pela fé, esta vida se tornou a vida da nossa vida. Por isso o nosso viver é Cristo. Entende, irmãos? Agora vamos atentar para tudo isto. E disse, pois, não vos tornasses fiéis na aplicação das riquezas. A palavra riquezas aqui é uma palavra aramaica que o nosso Senhor Jesus usa, é mamon. Alguns dizem que mamon era um deus antigo, nada disso. Você não vai encontrar nenhuma prova acerca disso. É apenas uma palavra aramaica que define riqueza. Só que aqui o nosso Senhor, e talvez seja por causa disso, alguns acreditam que era um Deus. Porque o Senhor vai falar da riqueza num sentido pessoal. Então, por isso, essa palavra mamon, ela fala de uma riqueza personificada. Olha aqui mais à frente, quando ele diz assim: ninguém pode servir a dois, está vendo? Dois senhores. Quer dizer, mamon é uma figura de senhor, e o outro, naturalmente, é Deus. Quer dizer, nós podemos estar servindo a dois senhores. Então ele coloca a riqueza num caráter pessoal. Vamos prestar atenção, é muito interessante isso. Somente o nosso Senhor usou essa expressão mamon, ocorre 4 vezes. E somente aqui nos evangelhos, somente o Senhor que usou, a primeira vez, Mateus 6, 24, e depois aqui em Lucas 16, versículos 9, 11 e 13, está aí diante de vocês. Mais um detalhe, quando ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Quem são esses senhores? Primeiro, as riquezas de origem injusta. E segundo, a verdadeira riqueza. O que significa essas riquezas de origem injusta? Irmão, será que o Senhor quer que nós sejamos fiéis naquilo que é moralmente injusto? Não é isso, irmãos. Você tem que prestar atenção em um detalhe. Nós estamos neste mundo, coloque isso, primeiro ponto, nós estamos neste mundo. Este mundo, ele jaz no maligno. Toda a sua estrutura orgânica, todas as suas instituições, seja econômica, seja na área da educação, aonde for, em que esfera for, jaz no maligno. Então nós estamos debaixo de um sistema estritamente maligno. O Senhor Jesus, ele não é o rei deste sistema, mas nós estamos dentro desse sistema. Nosso Senhor Jesus, ele viveu dentro desse sistema, mas esse sistema não viveu dentro dele. E é isso que nós temos que entender. Temos que estar no mundo, mas o mundo como sistema, o mundo como entidade, não pode estar dentro de nós. Às vezes a linha é muito tênue, mas nós temos que nos posicionar. Porque o nosso andar, como está lá em 2 Coríntios 5, versículo 7, é por fé, não é por vista. A igreja, ao longo da sua história, ela sempre esteve em muitas eras, em muitas situações limitadas, por causa do reino deste mundo. Ela já foi perseguida,
E algumas nações, ela ainda continua perseguida, porque ela é a igreja do Senhor Jesus, e o reino dela não é deste mundo. Então, meus irmãos, entenda, tudo que você imaginar, que te cerca, que te envolve, na esfera natural deste mundo, é o que nós temos aqui nesta frase: as riquezas de origem iníquas, porque esta é a raiz do mundo, essa é a raiz de todas as coisas, esta é a natureza de todas as coisas, mas nós estamos aqui. O seu dinheiro não é um dinheiro maldito, o seu trabalho não é um trabalho maldito, aonde você estuda não é uma escola maldita, mas uma coisa é certa: existe um governo maligno por detrás de tudo isso, existe uma organização que Paulo chama, lá em Efésios 6, dominadores deste mundo tenebroso. A tradução correta aqui é cosmocratos, entidades malignas que atuam em todas as esferas de governo que existem neste mundo. E é justamente isso que o Senhor está nos mostrando. Por mais que esta frase tenha uma conotação estreita e íntima, no sentido negativo da palavra, nós temos que compreender que é isto mesmo, é justamente isto. E é bom que você saiba disto. Por quê? Porque, irmão, nós estamos aqui por um tempo definido. Nós não estamos aqui para viver toda a nossa eternidade aqui. Nós estamos vivendo um tempo definido segundo o propósito eterno de Deus. Mas a glória desse propósito não é aqui, é a eternidade vindoura. Por isso ele diz: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua ou injustas. Por que injustas? Porque quem controla tudo isso, quem governa tudo isso, aonde tudo isso tem suas origens, é o próprio Satanás. Ele é o Deus deste mundo. Ele disse assim para o Senhor Jesus em Mateus 4, quando mostrou os reinos deste mundo, ele disse: tudo isso te darei, porque me foi entregue. Foi entregue por quem? Porque antigamente não era assim. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus colocou o homem aqui e disse para o homem: dominai os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis na terra. Estão vendo? Os répteis na terra. Deus colocou o homem aqui para ser a expressão do seu governo, da sua ordem, da sua autoridade, para ser a sua expressão do seu caráter. Havia uma perfeita e íntima harmonia entre os céus e a terra. Aqueles céus e terra, de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não tinha a mesma distância espiritual que tem hoje os céus e a terra. Quando os astrônomos, os grandes cientistas, estudam o universo, eles sabem que o universo é infinito. E eles entenderam que o universo está se afastando mais e mais. Ele está se expandindo mais e mais. Ele está se distanciando mais e mais. Porém, irmãos, quando Deus criou os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1 e 2, se você examinar os textos da Bíblia, você vai ver que havia uma harmonia. Quando a Bíblia fala que Deus vai criar novos céus e nova terra, sempre os céus e a terra estão juntos, porque o que Deus deseja é aquilo que está em Mateus 18, 18, o que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus, o que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Está vendo? Deus quer que os céus e a terra estejam juntos. A terra tem que ser um espelho para o céu, e o céu tem que ser a coroa da terra. Mas desde que o homem caiu, tudo isso foi perdido, irmãos. Agora Satanás estabeleceu um governo aqui de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e de hostes espirituais da maldade. Aqui está a ordem do governo de Satanás. Nós estamos aqui. Ele controla tudo. Ele está em todos os lugares. Quantas injustiças, quantas coisas terríveis. E não tem conserto, não adianta. Essa história que Deus vai restaurar o Brasil é uma mentira. Deus não vai restaurar o Brasil, Deus vai julgar o Brasil. Deus não tem compromisso com essa nação, Deus tem compromisso com a sua igreja. Deus tem compromisso com o seu propósito, Deus tem compromisso com a sua palavra, não é com a nação iníqua como o Brasil. Estão entendendo, irmãos? Por isso, onde quer que você ande nessa terra, onde quer que você olhe para essa terra, tudo que você vai ver é que existe um governo iníquo e maldito.
Mas há algo que você pode ver e pode olhar e saber que neste lugar Satanás não tem direito, ele não tem poder, ele não pode, porque o Senhor Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. É na igreja que ele não pode ter seu governo, e é justamente aí onde ele mais luta. Toda a sua luta, toda a sua força, todo o seu esforço é contra a igreja do Senhor Jesus. Ele sabe que contra a igreja ele não pode. E sabe o que ele fez? Ele se converteu a uma igreja sem Cristo. Satanás é um convertido, irmãos. Tenho que dar essa triste notícia para vocês. Ele converteu. Ele converteu a um cristianismo degradado. Ele converteu a um evangelho antropocêntrico. Ele converteu. E ele tem andado de mãos dadas com muitas pessoas que têm procurado o reino de Deus neste mundo. O reino de Deus, ele virá sobre este mundo, mas o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é celestial. O reino de Deus, ele vai descer sobre essa terra na pessoa bendita do seu Filho. Então, irmãos, afastem-se desse tipo de ensino que diz que nós precisamos tomar o Senado, temos que tomar o Congresso, temos que tomar o Palácio das Alvoradas. Irmãos, saiam dessa teologia, isso é mentira. Deus vai julgar essa nação, Deus vai julgar as nações. O compromisso de Deus é com a sua palavra, é com a sua igreja. Por isso essa frase é muito importante você saber, porque nós temos que ser fiéis nessas riquezas, ou nessas sementes que têm suas origens nesse mundo. Eu tenho aqui algumas versões, para que vocês entendam melhor o que o Senhor quer nos falar acerca desse texto. Por exemplo, a Revista Corrigida diz assim: pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Tem uma outra versão, a tradução brasileira. Eu já falei dessas traduções para vocês. Essa é uma tradução muito importante. Ela diz assim: se pois não fosses fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? A Bíblia de Jerusalém, quase todas vão dizer a mesma coisa. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Tem uma tradução mais amplificada, que é o Novo Testamento na linguagem de hoje, e para mim ele lança luz adequada sobre esse texto. Está assim: pois se vocês não forem honestos quanto às riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das verdadeiras riquezas? É justamente o que o texto transmite. É justamente isso que o Senhor está falando. Irmãos, sabe qual é a grande lição que nós vamos tirar desta frase? É que no seu trabalho, é que de acordo com os bens que você tem, Deus está passando você por uma grande escola, onde Ele está provando o caráter da sua fidelidade e da sua responsabilidade com Ele. Por isso, tudo que nós fizermos, temos que fazer como para o Senhor. Se você trabalha numa empresa, sirva naquela empresa com toda fidelidade. Você pode não concordar com o seu chefe, você pode ver muitas injustiças ali, não pratique injustiça, seja coerente, seja honesto, porque você não está servindo ao homem, você está servindo ao Senhor. Deus colocou você ali, porque Ele está te preparando para um reino muito maior. Está vendo, irmãos? Que preciosa descoberta é essa que nós temos. Então nós temos que atentar com muito cuidado acerca do assunto de prosperidade, acerca do assunto do dinheiro, porque é justamente aí onde a vida de muitos irmãos estão amarradas. É aí onde muitos cristãos não conseguem fluir, ou eles fluem de maneira exagerada, quando buscam de forma exacerbada a vida cristã por causa do dinheiro, buscam a Deus para resolver os seus problemas financeiros. As pessoas, e muitos convertem, não convertem arrependidos dos seus pecados, não convertem porque eles verdadeiramente são pecadores diante de Deus, pecadores condenados. Não,
Sabe por que eles convertem? Porque eles estão à procura de Deus que resolva os seus problemas financeiros. Eles não entendem que o seu maior problema não é financeiro, o seu maior problema é espiritual, é moral. A mensagem do evangelho moderno, desse evangelho contemporâneo, desse evangelho que tem Lúcifer como a sua origem, que perverte a verdadeira luz, esse evangelho degradado, ele mostra às pessoas a necessidade de Deus por causa dos seus problemas. Irmãos, o homem só tem um grande problema, ele chama pecado. Este é o maior problema do homem, essa é a ruína de todo homem. Mas ultimamente, a igreja deixou de ser o lugar onde o arrependimento, onde a cruz é proclamada. E nós nos tornamos um lugar do entretenimento, onde as pessoas buscam Deus para resolver os seus problemas. Irmãos, uma coisa é certa, quando você não tem visão clara das coisas, quando você não tem visão clara dos fatos, quando você não tem discernimento da vida, quando você fica perdido por causa das coisas que te cercam, você se torna uma presa vulnerável para o engano, para os falsos mestres, para a mentira, e a pessoa cresce espiritualmente deformada. Nós não podemos de forma alguma mudar o foco daquilo que é verdadeiro, mudar o caráter do Evangelho de Cristo. Nós temos que entender que essas questões envolvem a nossa responsabilidade espiritual. O assunto das nossas finanças é uma questão de responsabilidade espiritual. Mas o primeiro problema do homem é um problema moral, é um problema espiritual. É aqui que está a raiz de todo problema, o pecado. E quando o homem consegue enxergar que ele tem um problema grave, moral, espiritual diante de Deus, ele clama pelo perdão. Ele não clama, Deus vem me ajudar. Sabe por que ele clama? Senhor, julga-me pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Julga-me segundo a tua justiça. Julga-me para que eu me torne justificado pela fé. A doutrina do pecado, a doutrina do arrependimento, é uma doutrina que não faz parte da teologia moderna, porque nós substituímos por uma outra teologia, a teologia da prosperidade. Essa talvez tenha sido uma das doutrinas mais satânicas que tem varrido a igreja por esses quase 30 anos, onde os cristãos não entenderam o propósito de Deus em todas as coisas. Nós temos que entender, irmãos, porque se nós não entendermos, nós vamos crescer deficientes. Nós vamos relacionar com Deus é por aquilo que Ele tem, é por aquilo que Ele faz, nunca por aquilo que Ele é. As pessoas começam a orar a Deus, pedindo que Deus resolva os seus problemas. As pessoas começam a buscar Deus para que Ele dê a elas o que elas querem. Isso tem deformado a vida espiritual de muitas pessoas. Essas campanhas que nós temos visto Brasil afora, mundo afora, isso tem em todo lugar, irmãos, todo lugar. Até nos países pobres, países do terceiro mundo, existem essas campanhas, onde as pessoas são enganadas, onde as pessoas são presas vulneráveis nesse falso evangelho, porque Satanás está diante dele, é Satanás que vai abrindo as portas, é ele que vai criando todos esses movimentos, enganando as pessoas. Então nós temos que ter clareza quanto à verdade, temos que ter clareza quanto ao ensino. Porque quando você lê esse capítulo 8 e esse capítulo 9 de 2 aos Coríntios, esse assunto fica claro diante de nós. Antes de nós lermos o capítulo 8, primeiro fiz uma pequena exposição para os irmãos da realidade contextual, histórica por detrás desses dois capítulos. Os irmãos em Jerusalém estavam passando por grandes dificuldades. Alguns estudiosos dizem que houve um grande terremoto em Jerusalém. Houve fome, grandes dificuldades financeiras. Isso atingiu os irmãos. E agora Paulo, ele envia carta aos irmãos. Provavelmente ele tenha feito isto em muitas localidades. Mas o que surpreende Paulo é que os irmãos da Acaia era uma região mais pobre do que a região
ou do que os irmãos em Jerusalém. Aqueles irmãos da Acaia, eles eram mais pobres do que os irmãos de Jerusalém. Como aqueles irmãos mais pobres puderam superabundar em generosidade para suprir a necessidade daqueles irmãos? A graça. Somente a graça de Deus na vida deles fez com que eles primeiro se oferecessem a Deus, se consagrassem a Deus, para poder se tornarem um canal de Deus para suprir as necessidades dos irmãos em Jerusalém. Irmãos, por isso, nós temos que ter o nosso coração neste assunto, nessa doutrina. Porque o que Satanás tem feito nesses últimos tempos, irmãos, é perverter este assunto. E igreja é sinônimo de usurpar, especialmente o dinheiro do povo, é enganar os fiéis. Os cultos giram em torno do dinheiro, 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 dinheiro. O mundo está cansado disso. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Ninguém deve ser constrangido de forma alguma a ofertar, a entregar algo para o Senhor, se não for pelo Espírito Santo, se não for pela graça. Necessidade nenhuma deve constranger o nosso coração. O que tem que constranger o nosso coração é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor. Se o Espírito do Senhor não constrange, se o Espírito do Senhor não está agindo, então nós temos que ter discernimento. É muito sério tudo isso. Por isso eu dou graças ao Senhor por estas 5 lições que nós podemos estudar sobre este assunto. Dou graças ao Senhor, porque o Espírito de Deus está nos mostrando um caminho mais excelente. Então, queridos, voltando aqui, observe: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas deste mundo, talvez seja a tradução melhor, quem vos confiará a verdadeira riqueza? O que é essa verdadeira riqueza? Nós estudamos isso de maneira tão clara em 2 Coríntios capítulo 5, quando fala dessa pátria celestial, desse tabernáculo celestial, dessa eternidade vindoura. O que está no capítulo 21 e 22 do livro de Apocalipse. Se não vos tornasses fiéis na aplicação do alheio, porque, irmãos, tudo que você tem nesse mundo vai ficar nesse mundo. Sabe qual vai ser a única coisa que vai te acompanhar além desse mundo? Aquilo que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. As suas obras. As nossas obras nos acompanharão. Nossa conta bancária vai ficar aqui. Tudo que é do mundo vai ficar neste mundo. Mas as nossas obras, e uma delas, dentro desse contexto, chama-se fidelidade. Uma outra, generosidade. A sua fidelidade e a sua generosidade vai te acompanhar para a eternidade. E elas são matérias fundamentais para tornar você um grande administrador das posses eternas. Vocês acham, irmãos, que lá na eternidade vindoura nós vamos ficar igual o zumbi no espaço, perdido no vácuo? É assim que alguns pensam? Irmãos, este mundo é uma mínima, é uma pequena, ou por que não dizer, um pequeno fragmento de uma ideia máter, de tudo aquilo que representa a eternidade vindoura. Quando a Bíblia fala de novos céus e nova terra, você tem que pensar que tudo que existe nesse mundo, tudo, mesmo essa ordem corrompida, tudo é uma pequena ideia, pequeno fragmento de tudo aquilo que nós podemos imaginar ou tentar imaginar do que é a eternidade com Deus. Então vamos ser cuidadosos nisso. Tem uma passagem aqui, irmãos, em Lucas capítulo 19, algo que nós estudamos há pouco tempo atrás. Você sabe que aqui no versículo 11 vai falar da parábola das 10 minas. Nós já estudamos sobre isso. Aqueles servos que receberam aquelas minas, né? Uma mina era um cesto de um talento. O salário de uma pessoa por 3 meses. Então o Senhor usa essa analogia aqui. Então ele fala da fidelidade desses servos. Versículos 11 a seguir. Então, quando o Senhor voltou, aqui no versículo 15, ele voltou
depois de receber o reino. Isso é muito claro. Mandou chamar aqueles servos quais tinham dado dinheiro para saber o que havia negociado cada um. Então o Senhor deu dinheiro. Então tudo que o Senhor deu, que nós chamamos de semente, pertence a Ele. Então Ele deu, porque está debaixo da autoridade dEle. Ele é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de tudo. Então veja, aí diz, aqueles servos quais tinham dado dinheiro para saber o que havia negociado cada um. Apresentou-se o primeiro dizendo, Senhor, tua mina produziu mais 10 minas. Ele disse, está bem, bom servo, já que no pouco foste fiel, terá autoridade sobre 10 nações. Então a medida da sua fidelidade aqui com Deus será a medida da sua responsabilidade na eternidade. Eu vou repetir. A medida da sua fidelidade com Deus nesse mundo será a medida da sua responsabilidade na eternidade. Você é uma pessoa mais ou menos fiel, não tem mais ou menos fiel no reino de Deus. No reino de Deus só tem fiéis, infiéis não entram. Aí diz, versículo 18, veio o segundo dizendo, Senhor, tua mina produziu 5 minas. E este disse, tu também estarás sobre 5 cidades. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, a qual guardei no lenço, porque tive medo de ti. Irmãos, veja, esta foi uma pessoa extremamente conservadora, guardou num lenço. Se você olhar assim, ele foi cuidadoso demais. O que ele recebeu, ele guardou. O que ele recebeu, ele reteve. E reteve porque ele tinha medo da justiça daquele seu senhor. De forma que ele escondeu. Isso tem que falar alto ao nosso coração, irmãos. Porque nós, cada um de nós que estamos aqui, temos recebido algo do Senhor. Eu não sei a medida do que você tem recebido, você que tem que saber. Mas todos nós temos recebido algo do Senhor. O que o Senhor espera de nós agora é a fidelidade, é a responsabilidade, não é medo. Você tem que ser fiel, você tem que ser responsável. Trabalhe aonde Deus te colocou. Seja fiel e responsável aonde você está, no que você está fazendo. Seja fiel e responsável e faça isso como ao Senhor. Entenda o caminho de Deus no seu trabalho, entenda o caminho de Deus em todas as coisas. Procure ver, porque essa vida passa rápido demais. Quando você se der conta, o tempo passou, e um dia nós vamos estar diante do Senhor, e o Senhor vai nos pedir conta de tudo que Ele nos confiou. E talvez você vai ficar surpreso e dizer, Senhor, mas isso aqui o Senhor foi o que o Senhor me confiou, e vai dizer, sim, foi. Mas era tão pouco, mas o Senhor não te confiou quantidade, Ele te confiou responsabilidade, porque Ele queria de você fidelidade. Estão vendo, irmãos? Não olhe para a quantidade, não olhe para o tamanho do talento que você tem recebido do Senhor. Veja se você está correspondendo às demandas do Senhor, às exigências do Senhor. Veja se você é fiel no pouco, porque diz, se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Está vendo aqui? Então é uma porção da palavra muito clara para nós. Ela é ilustrativa, é uma parábola, mas toda parábola tem a finalidade de nos mostrar uma realidade interior. É uma vestidura visível de uma realidade interior. Isto é uma parábola, esta é uma figura que nós não podemos deixar passar. Temos que capturar isso. O Senhor está nos falando. A vida cristã é responsabilidade. Essa responsabilidade começa lá na sua casa, começa no seu casamento, começa no seu trabalho, seja o que o Senhor tem te confiado, é ali que começa. Então muitas pessoas querem ser fiéis aqui, querem ser fiéis, achando que se der uma oferta, vai tapar os olhos de Deus, vai tapar a boca de Deus. O que adianta nós queremos ser fiéis nas ofertas, se a maneira como nós trabalhamos não honramos o Senhor? Que adianta nós querer agradar a Deus dentro de 4 paredes, sendo que fora dela nós somos infiéis? Entende, irmãos? Então é muito sério tudo isso, porque se for para ser fiel aqui, é fácil demais, irmãos. Nós todos temos ganhado
o reino, como está aqui nesses textos. Mas aqui nesses textos não diz isso. E na prática não é isso. Nós sabemos que na prática a situação é muito delicada. A maneira como você trabalha, a maneira como você administra, tudo isso você tem que honrar o Senhor. Tudo tem que honrar o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É assim que está no Salmo. Isso quer dizer que tudo em nós tem um propósito de cultuar, de agradar. Toda a nossa vida é uma consagração ao Senhor. Não existe, irmãos, eu sou uma pessoa salva, eu sou uma pessoa consagrada, mas as minhas coisas são as minhas coisas. Não. Lembra da pérola de grande valor? Quando aquele homem encontrou aquela pérola, ele quis comprar o campo, por causa da pérola. Aquele campo só tinha valor para aquele homem por causa da pérola. O que ele fez? Ele vendeu tudo. Tudo por causa da pérola de grande valor. A pérola é Cristo. Ele é a pérola de grande valor. E o dia que você se encontrar com Ele, eu espero que todos que estão aqui já tenham se encontrado com Ele. Porque se você tivesse encontrado com Ele, você já entregou tudo para Ele, por causa dEle. Você colocou tudo aos pés dEle, porque agora você sabe que Ele é o dono, Ele é o cabeça de tudo. Você é apenas um mordomo, você é apenas um servo dEle. Que Deus venha nos abençoar com a sua palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos.